aí, dessa vez é diferente mesmo? Esse é o tipo de pergunta, na verdade é a pergunta que eu mais venho recebendo nesses últimos meses. Eu faço aqui as ações de consultoria grátis, converso com muitos dos meus seguidores, com muitos dos meus clientes, e nesse último mês, praticamente todo mundo que chegou até mim chegou perguntando: e aí, Gabriel, vai ser topo do ciclo nesses próximos 3 meses? Esse ciclo ele tá sendo diferente? Será que realmente vai ser um ciclo que não vai ter uma out-season? Será que realmente o mercado cripto mudou? A gente pode ver um ciclo estendido, um ciclo mais focado no Bitcoin? Muito confuso, muitas dúvidas, tá todo mundo esperando uma coisa, mas eu não sei se isso vai acontecer. Enfim, eu sei que todo mundo tá com muita dúvida, eu também tô com muita dúvida. Não vou chegar aqui e falar: eu sou o cara que sabe tudo sobre o ciclo de cripto, eu tenho minha bola de cristal que eu consigo prever o que vai acontecer. Fato é, tem muita coisa acontecendo diferente, né? Tem muita coisa acontecendo diferente nesse ciclo 2023, 2024, 2025, em comparação aos ciclos passados de cripto, 2021, 16, 17. Então, o nosso trabalho aqui é tentar interpretar essas diferenças e responder se esse ciclo é diferente mesmo. E é diferente no quê? O que vai acontecer de diferente? O topo do ciclo vai ser diferente? O comportamento das criptos vai ser diferente? O que mudou dos últimos anos para cá? E o que esperar daqui para frente, de acordo com essas mudanças? Esse é um vídeo bem conceitual, esse é um vídeo que eu vou contextualizar muita coisa sobre o mercado, que eu trouxe muitos estudos e a bagagem que eu venho carregando, tudo que eu venho estudando junto com todo o meu time ao longo desses últimos 3 anos, mais especificamente para esse ciclo de cripto que nós estamos vivendo. E eu espero, na verdade eu tenho certeza, que se você prestar bastante atenção nesse vídeo, no final dele você vai ter uma visualização muito diferente do mercado, em comparação ao que você tem hoje, e principalmente vai conseguir se posicionar muito melhor, vai conseguir investir em cripto muito melhor, investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal. Então, se esse é seu objetivo também, considere se inscrever aqui enquanto a gente roda a vinheta. Lembrando aqui, pessoal, antes de começar o vídeo, que se você quer conversar comigo, tirar suas dúvidas e principalmente ter a sua carteira analisada de forma 100% gratuita por mim e pelo meu time, consultoria grátis, primeiro link aqui na descrição do vídeo. Você clica no link, cai nesse formulário aqui que você preenche em 2 minutos e em até 15 dias eu retorno você com uma análise completa da sua carteira, respondendo às suas dúvidas. Aqui no formulário você vai preencher as informações para eu conseguir entrar em contato com você e como que está a sua carteira cripto, suas posições, ali as porcentagens que você tem em cada cripto, seu objetivo de retorno e as suas principais dúvidas, suas principais dores. Eu respondo com uma análise completinha, eu te garanto que a análise é sempre de qualidade, é sempre uma análise muito legal. Eu gasto bastante tempo aqui focando em ajudar a maioria de vocês, a maior quantidade possível de pessoas, beleza? Tudo 100% gratuito, primeiro link aqui na descrição. Te espero no meu WhatsApp pra gente bater um papo, hein? Agora sim, sem mais enrolações, porque esse vídeo tem muito conteúdo, e aí vocês vão falar que meus vídeos são muito longos, que não dá pra assistir, que vocês preferem TikTok. Bom, vamos lá. O que mudou no mercado cripto de 2021, 22 para cá? Mudou muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Esse ciclo ele está já sendo diferente em termos de comportamento de preço. Muita gente se ferrou muito esperando que esse ciclo seria igual ao anterior. Na época tal vai acontecer out-season. Não aconteceu. Não, porque tem a rotação de capital, Bitcoin, depois as large caps. Não aconteceu. Porque não, o topo não aconteceu. Talvez o fim do ciclo de 4 anos seja só a cereja do bolo que falta para concretizar todas essas mudanças. Mas a gente vai falar sobre isso no final do vídeo. Na verdade, eu vou responder se eu acredito que o topo do ciclo vai ser no final desse ano ou não. Quando que eu acredito que será o topo do ciclo e como que essas mudanças afetam isso, beleza? No final do vídeo. Antes eu vou contextualizar as mudanças que o mercado passou e eu consigo destacar, consigo separá-las em duas, tá? Primeiro, a gente vive uma nova realidade macroeconômica, uma nova realidade na economia mundial em comparação ao que era 2021. Isso claramente afeta os investidores, tá? E os investimentos em geral, investimentos de risco. E uma institucionalização do mercado cripto vem acontecendo, uma mudança na infraestrutura do mercado cripto. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo nisso tudo, começando pela questão da nova realidade macroeconômica. O que mudou na economia global de alguns anos para cá? Hoje, a gente vive um cenário econômico global de baixo crescimento econômico, tá? O mundo como um todo, economicamente, em termos de produtividade, em termos de consumo, ele vem crescendo menos,
tá? Estados Unidos, Europa nem se fale, e os dados da China principalmente mostram um decrescimento de velocidade de produção econômica. Inflação grande, alta e persistente em todo o mundo, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Estados Unidos vivendo um desafio que há mais de 1 ano e meio, na verdade, há mais de 5 anos, a inflação dos Estados Unidos está acima da meta. Na pandemia, em 2020, a inflação ultrapassou a meta de 2% e desde então o Fed não conseguiu fazer a inflação voltar abaixo de 2% e já se discute como o Fed tratando a inflação de 3% como novo normal nos Estados Unidos, o que é um grande absurdo econômico considerando a história da inflação lá nos Estados Unidos. Outros lugares, países como o Japão, por exemplo, o Japão sempre conviveu com desinflação e taxa de juros negativa. Hoje está se vivendo um problema de inflação no Japão, com taxa de juros alta e discutindo novos aumentos da taxa de juros por lá. Então, um cenário também de descontrole de preços no mundo todo, diferentemente do que era um cenário pré-pandemia, um cenário entre a década de 2010 e 2020, que foi durante boa parte o que o mercado cripto se acostumou a viver, né? E dentro ali do período de pandemia, a inflação não era assim um grande problema, porque a gente tinha um lockdown, então tudo bem, você consegue suportar a inflação desde que a economia não paralise completamente. Taxa de juros alta no mundo todo, o mundo inteiro está com taxa de juros acima dos patamares da média histórica dos últimos 20 anos. Em todos os lugares do mundo, a taxa de juros está acima da média dos últimos 20 anos. Tá? Muito, muito importante contextualizar isso. E menos incentivos econômicos. Você não consegue sair imprimindo dinheiro que nem maluco, porque a inflação está muito alta. É um cenário de duplo risco, né? O Fed vem falando bastante sobre isso. De um lado a economia não cresce, do outro lado a inflação está descontrolada. O que eu faço? Eu imprimo dinheiro para incentivar a economia a crescer ou eu não imprimo dinheiro porque a inflação está muito alta? Então é um cenário econômico muito dúbio. O que isso vem causando na economia global e como que isso vem afetando os mercados de investimento como um todo? Primeiro, muito menos incentivo econômico. Esse gráfico ele mostra o M2, o crescimento ou decrescimento do M2. O que é o M2, Gabriel? É a oferta monetária global, a quantidade de dinheiro que você tem no mundo. Quanto mais governos imprimem dinheiro, colocam dinheiro na rua, colocam dinheiro na praça, mais as pessoas têm dinheiro em mãos e falam, vou sair comprando ativos financeiros. E o mercado cripto, obviamente, se beneficia muito disso. Esse gráfico, que está com uma configuração completamente horrível, peço desculpa aí pelo design, mas esse gráfico mostra, né, como o Bitcoin em laranjinha e o M2 em branco andam extremamente correlacionados. A correlação histórica desses dois é de 0,9. 90% das vezes que o M2 passa por um movimento de pelo menos 3 meses de alta, o Bitcoin acompanha esse movimento também. Que tal essa correlação? E o que a gente consegue ver aqui? Vamos comparar principalmente com o ciclo de 2021 ali. Olha o quanto de dinheiro que a gente teve impresso naquela época, naqueles 2 anos, naquele intervalo de tempo. Por que a gente teve tanto dinheiro assim sendo impresso? Obviamente, para a economia mundial não parar. Olha a comparação agora, em 2025. A quantidadezinha, pequenininha, de dinheiro que está entrando no mundo, que está sendo impresso. Olha o pouquinho que o M2 está crescendo ali. Por quê? Porque você não tem mais um cenário que, primeiro, necessita tanto de impressão de dinheiro e, segundo, pré-pandemia a gente tinha uma inflação baixa no mundo todo. Agora não. Agora a inflação está alta no mundo todo. Se você imprimir mais dinheiro, as moedas vão se valorizar mais e mais e mais. E aí é uma super crise no sistema monetário global. Rei Dalio acabou de comentar sobre isso. Ele fala, cara, eu acho que o sistema monetário fiduciário global está entrando em crise, porque a gente tem impressão descontrolada de dinheiro, endividamento público gigantesco e as moedas perdendo valor. Então a última coisa que os bancos centrais querem é justamente isso, essa super crise generalizada. E o segundo lado da moeda é uma taxa de juros alta ainda no mundo todo. Eu trouxe os Estados Unidos como um exemplo. A gente vê ali como, de novo, no intervalo entre 20 e 21, todo mundo usa 2020 e 2021 como parâmetro para esse ciclo. E fala, não, porque o topo do Bitcoin vai ser em novembro, o último trimestre do não sei o que, é sempre assim, não sei o que. Aí você fala, tá bom, qual que é o seu comparativo? Ah, meu comparativo é 2021. Tu vai ver 2021, a gente estava vivendo um contexto mundial completamente diferente. E o cara acha que tem que ser tudo igual o que era 2021. 2021 a gente teve impressão de dinheiro que só um diacho,
e taxa de juros em 0%, não só nos Estados Unidos, no mundo todo. Só que quando a gente olha o momento, o patamar que está a taxa de juros agora, ela está no maior patamar dos últimos 20 anos nos Estados Unidos. Taxa de juros alta significa que o investidor não tem incentivo para investir, ele tem incentivo para ser rentista, deixar o dinheiro dele parado. Então a gente está falando de pessoas com menos dinheiro na mão e com mais incentivo para serem rentistas, deixar o dinheiro delas parado. Tá, tem um contexto macroeconômico muito diferente que faz com que não tenha tanto dinheiro na praça para as pessoas investirem em cripto. E isso, imagino que esteja claro e que fique bem claro que a chance desse cenário voltar ao que foi em 2020 e 2021 é muito improvável. Ah, Gabriel, não vamos ter out-season igual 2021? Obviamente não. Obviamente não. Tudo muito diferente, tá? Então assim, o macro já é um cenário completamente atípico em comparação ao que a gente viu no último ciclo, que infelizmente o pessoal insiste em utilizar como parâmetro. Vamos falar sobre o segundo ponto agora. Vamos falar sobre as mudanças internas. Falei das mudanças externas, vamos falar sobre as mudanças internas ao mercado cripto. E eu resolvi fazer uma discussão talvez um pouco mais filosófica, um pouco mais profunda aqui para discutir essa mudança interna ao mercado cripto. Lhes apresento a curva de Rogers. A curva de Rogers é conhecida como a curva das inovações tecnológicas. O que isso quer dizer? Ela é uma representação de como que uma inovação, de como uma nova tecnologia evolui ao longo do tempo, em termos de adoção. Ela começa ali com os entusiastas, aqueles que gostam daquela tecnologia e começam a adotá-la, mesmo quando ela não significa nada e ela não traz nenhum benefício na vida desse cara. Depois ela vai para os visionários, que são aqueles caras que, já começa a ver valor naquilo, entende que aquilo ali tem algum potencial para o futuro. E depois ela vai ali para a maioria inicial, chamada por Rogers de pragmáticos. Só que antes essa tecnologia ela passa pelo abismo, que é esse momento em que você deixa de ser uma tecnologia de nicho, de que poucos doidos, malucos e sem cabeça, despirocados utilizam, para ser uma tecnologia que mais pessoas veem potencial, que nesse caso aqui seria 50% da humanidade, 50% do público já passa a adotar essa tecnologia, quando você vai ali para os pragmáticos. Cripto, na minha visão, ele passou por esse abismo, tá? Só que esse abismo deu uma bela de uma limpada no mercado. Eu vou contextualizar um pouco melhor isso. E a gente vai entender porque o ciclo passado foi o ciclo dos visionários e agora está sendo o ciclo dos pragmáticos, tá? Qualquer dia eu vou fazer um vídeo com esse título, o ciclo dos pragmáticos. Ninguém vai assistir, mas é um nome bonito. Em 2021, a gente teve muita inovação no mercado cripto, 2021, tá? Até 2020 foi meio que um ciclo, os ciclos de cripto, a evolução de cripto até o ano de 2020 foi muito pautada, 2019 talvez, tá? Foi muito pautada em infraestrutura, criação de blockchains, criação de infraestrutura básica para o mercado cripto funcionar. Começaram a discutir a Ethereum, depois nasceram novas blockchains ali, blockchain de pagamentos, stablecoins, muito infraestrutura básica para a cripto funcionar. A partir de 19, 20, 21, foi quando começou a nascer as principais aplicações de cripto, os principais casos de uso, as principais inovações. DeFi, NFTs, blockchain games, metaverso. Cara, a gente sabe o quanto cripto fez barulho, né? A tecnologia blockchain fez muito barulho no último ciclo. Até aí, beleza, fez barulho pra caramba, um monte de coisa subiu pra caramba, um monte de coisa caiu pra caramba. E foi aquela época em que os visionários que olharam e falaram, NFT faz sentido pra caramba, esse negócio de token não fungível, esse negócio de blockchain games, nossa, não sei o que, vou experimentar. Rolou muito experimento e muitos deles ficaram no abismo e alguns, uma grande minoria é uma frase bonita, né? Uma grande minoria passou pelo abismo. Então a gente hoje tem um cenário de muita cripto no mercado, mais de 100 milhões de criptomoedas no mercado, tá? A grande maioria meme coins dentro da Solana, 100 milhões de criptos no mercado, mas de lá para cá uma ausência de inovações muito grande. Meme coins, talvez. O que rolou de grande inovação, grande tecnologia para atrair o varejo para utilizar cripto, assim como foi o X Infinity, assim como foi o metaverso, assim como foram as NFTs, os Bored Apes, lá nos anos de 2020 e 2021. O que a gente teve de agora, de novo mesmo, que realmente chamou bastante atenção e mostrou que algumas tecnologias pularam o abismo e se tornaram tecnologias de adoção em massa
no mercado cripto? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Só que ainda assim uma minoria atravessou o abismo e chegou nos pragmáticos. Por quê? Porque a gente está entrando na era da institucionalização de cripto. Os pragmáticos são os institucionais e eles estão adotando cripto, só que eles estão adotando uma pequena minoria, estão adotando o cripto de uma forma bem singular. Por que eu digo que o mercado cripto passou do abismo? No momento, o abismo, na minha visão, ali, ele foi a virada de 24 para 25, a mudança de governo nos Estados Unidos, tá? Porque no momento em que a gente tem uma mudança regulatória muito forte dentro do mercado, você muda completamente a infraestrutura do mercado cripto. A gente teve 2 pontos que mudaram bastante a dinâmica de cripto, dinâmica de preço, que moldaram esse ciclo. 2024, começo de 2024, o lançamento dos ETFs de Bitcoin. Dá para citar aqui um terceiro ponto, né? No meio de 2024, o lançamento dos ETFs de Ether. E no final do ano, vitória do Donald Trump e a mudança da SEC com a entrada de uma nova administração pró-cripto, prometendo transformar os Estados Unidos na capital mundial das criptomoedas. Isso mudou completamente quem investe, o dinheiro que investe dentro de cripto e quem sente atração por desenvolver, por criar, por investir no mercado cripto. Nós já começamos a ver as primeiras leis sendo aprovadas, que mudam de fato a regulação dentro do mercado cripto, e os primeiros efeitos disso. Tokenização, principalmente. Essa é a tecnologia que atravessou o abismo, que chegou nos pragmáticos, né, nas grandes empresas, e que vai ser adotada em massa. Stablecoins, tokenização, então muito diferente dos Bored Apes, que a gente imaginava que seriam uma tecnologia usada em massa, mas ficou nos visionários, não atravessou o abismo, né? E isso vem mudando também a dinâmica do mercado, porque vem mudando a forma e quem investe no mercado cripto. Os ETFs de Bitcoin, da BlackRock, os ETFs de Bitcoin no geral, eles foram os ETFs mais bem-sucedidos da história do mercado americano. Nunca se viu nenhuma demanda para ETFs, para investir em ETFs, como a gente viu nos ETFs de Bitcoin. Isso mudou muito a ownership, né? O dinheiro que movimenta o mercado cripto. Olha esse dado que interessante, né? A mudança do perfil do holder de cripto, de Bitcoin especificamente, em 2025. Indivíduos vendendo Bitcoin, né? Deixando de deter Bitcoins, e empresas e fundos e ETFs passando a ser esses detentores desses Bitcoins, e governos também. Esses caras agem de forma diferente do que o varejo, entendeu? Olha o número de empresas públicas comprando Bitcoin, o número de Bitcoins em ETFs. Esse número não chegava a 4% no começo de 2024. E olha, eu falei, né? 2024 é o ponto de virada. 2024 é quando a chavinha vira para o mercado cripto. E final de 2024 também. Olha como nesses 2 pontos a curva inflexiona. A curva começa a crescer mais rápido. Hoje já quase 13% dos bitcoins do mundo já estão na mão de instituições, já estão na mão do mercado tradicional, já estão na mão de governos. Governos ainda 2,5%, se eu não me engano, uma quantidade muito pequena, mas vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar porque olha o número de ações, né, de movimentações de governos, estados, para obterem reservas estratégicas em cripto, né? Ações, entidades públicas se movimentando para se exporem em Bitcoin. Depois da aprovação, da vitória, na verdade, de Donald Trump e dele anunciando ali que tinha essa vontade de criar uma reserva estratégica em Bitcoin para os Estados Unidos, muito provavelmente, se isso de fato acontecer, eu acredito que em algum momento vai acontecer, os países do G20 vão seguir o mesmo caminho e tentar criar reservas em Bitcoin, assim como foram criadas reservas em ouro lá atrás. Então, de um lado, você tem o mercado cripto passando o abismo e chegando ali nos pragmáticos e começando a ter adoção em massa. E você sabe, quando tem adoção em massa, tem muito mais dinheiro, tem muito mais oportunidade, porque você tem muito mais gente colocando dinheiro ali. Só que essas pessoas, os pragmáticos, investem diferentemente dos visionários. E os visionários ficaram para trás. O varejo, que investia em cripto numa dinâmica de cassininho, numa dinâmica de tem muito dinheiro na praça, taxa de juros zero, quero ganho de curto prazo, quero investir e ganhar rápido, quero investir no negocinho e fazer 10x, out-season, vendo rápido e compro rápido e vendo rápido, e blá, blá, blá. Esses caras ficaram pra trás, cara. Ah, Gabriel, não concordo. Tá bom, então vou mostrar uns números pra você. Aí depois você me diz se você concorda ou não. Número de desenvolvedores ativos
dentro de cripto. Não sobe desde o final de 2021. Na verdade, só cai. É uma pena, né? Porque do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de mercado de trabalho, o mercado cripto se tornou menos atrativo, porque é um ambiente de menos inovação. É um ambiente que chama menos atenção em comparação ao que ao que acontecia em 2021. Qual que é a tecnologia da moda agora? É IA, não é cripto. Interesse do varejo. Pesquisas no mundo, no Google, do termo cripto. Cara, chegou a ter alguns picos ali, mas cara, não chegou a bater o que bateu em 2021. Olha só, então o interesse do varejo em cripto, de pesquisas, o quanto o varejo pesquisa sobre cripto, varejo, digo, pessoas comuns, né, não voltou a ser o que era em 2021. E o Bitcoin está 125 mil dólares. Bitcoin em 2021 estava a 70 mil dólares. Olha só, o Bitcoin passou muito da máxima histórica e o interesse do varejo não está nem perto disso. Esse dado aqui para mim é o mais representativo. É o mais representativo de todos. Volume negociado em corretoras de cripto. Institucional compra por corretora? Não. Compra por OTC, compra por ETF. Isso não entra no volume de corretoras. Olha o volume de corretoras aí que não está nem perto do que foi em 2020, 2021. Então, o investidor comum não está em corretora comprando cripto. Não está movimentando cripto. Esse cara ficou para trás. O dinheiro que está movimentando o cripto agora é o dinheiro do institucional. Você tem que jogar o jogo com quem é dono da bola, né, gente? O dono da bola agora é o institucional. Tu vai pensar com cabeça de varejo, como se o mercado fosse um mercado de varejo, enquanto agora já é um mercado diferente, já é um mercado de institucional. Tu tem que pensar igual institucional. O institucional pensa diferente do varejo. Como que pensa o institucional? Calma, no final do vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. TVL de cripto, valor depositado em todas as blockchains somadas. E olha que tem muito mais blockchain do que tinha antes, né? Tem pelo menos mais 100 blockchains do que tinha em 2020 e 2021. E mesmo assim, tu só aumentou a fragmentação de capital, né? Tipo assim, o TVL de cripto não voltou ao que era em 2021. Ou seja, o valor de dinheiro depositado dentro de blockchains, de usuários colocando grana em blockchain, não voltou ao que era em 2021, gente. Assim, em termos de ciclo, a gente está falando... Vou colocar isso em perspectiva porque eu acho muito curioso, né? O pessoal está falando que a gente está chegando próximo do fim do ciclo. Não, estamos chegando próximo do fim do ciclo. Só que nenhum indicador de usabilidade de cripto voltou perto do que era no topo do ciclo anterior. Só o preço do Bitcoin. A única coisa que voltou, que ultrapassou o topo do ciclo anterior é o preço do Bitcoin. Nada no resto do mercado cripto, preço da Ethereum, preço da Solana, nada voltou ao topo do ciclo anterior. Então esse vai ser o primeiro topo da história do mercado cripto em que o topo de todas as criptomoedas é abaixo do topo anterior. E ainda assim está todo mundo super convicto de que nós estamos chegando no topo, porque o gráfico de 4 anos disse isso. Mas tudo bem, eu entendo o estresse pós-traumático, né, de muito provavelmente muitos investidores que não realizaram lucro em 2021 e estão doidos para realizar lucro agora, não querem perder o timing de realização, eu entendo. Mas é importante entender também as mudanças que o mercado viveu. E como essas mudanças elas estão afetando o mercado cripto. Então, quando a gente vê tudo isso que eu contextualizei aqui, uma mudança macroeconômica muito grande, o dinheiro que movimenta e dita o comportamento de preços, os movimentos de cripto agora é o dinheiro institucional, o varejo foi pro beleléu, foi de Vasco, não está mais no mercado, o cripto ultrapassou o abismo, mas quem ultrapassou o abismo foram poucos casos de usos e casos de usos voltados para o institucional. Hoje o cripto é muito mais um mercado mainstream do que era antes. A gente começa a tentar desenhar quais são os possíveis impactos disso. E agora é isso que eu listei e é isso que eu vou tentar destrinchar agora para vocês. Primeiro, resultado dessa mudança. Altcoins tomando na cabeça. Né? Eu ia falar em outro lugar, mas na cabeça é bom. Pode ter criança assistindo esse vídeo. No ano de 2025, a gente tem mais de 50% das criptos. Esse gráfico ele é um pouco confuso de ler, né? O pessoal insiste em fazer coisa difícil. Mais de 50% das criptos do mercado em 2025 estão se desvalorizando 40% ou mais. Bitcoin está subindo 30% no ano, Ethereum também, Solana também. E 50% do mercado caindo 40% ou mais. Positivas, criptos que estão positivas nesse ano, 25% das criptos. Novamente, Bitcoin subindo 30%,
Ethereum, Solana subindo 30% e todo mundo falando que estamos chegando no final do ciclo. Tudo no prejuízo. Só que só se for no final do bear market, né? Eu acho que é isso que o pessoal fala. Estamos chegando no final do ciclo. Estamos chegando no final do bear market. Vai começar a subir daqui a pouco. Não é possível, né? Porque, assim, isso não é comportamento de final de ciclo. Isso não é comportamento de bull market. E, Gabriel, isso vai mudar? Vai chegar a out-season milagrosa que vai fazer todas essas criptos subirem? Não, porque a grande maioria vai definhar até a morte. Eu recebi essa dúvida esses dias no meu Instagram. Gabriel, o mercado de altcoins vai passar por uma super queda ou a grande maioria vai definhar até a morte? A super queda foi em 2022. De 2022 para cá, as altcoins estão definhando até a morte. E continuarão definhando a grande maioria, como esse gráfico mostra. Ah, Gabriel, vai vir a super out-season e vai fazer todas essas criptos que estão caindo 40% ou mais e virarem tudo positivo? Não. Vai virar um mercado muito mais seletivo, já virou um mercado muito mais seletivo, tá? E um mercado muito mais de longo prazo. Investir em qualidade e investir em focar em criptos que geram valor no longo prazo. E não em moedinha de pump and dump, dinâmica de bolha de curto prazo. Óbvio, vai ter uma ou outra meme-coin ali que sobe bastante, depois cai bastante. Mas, cara, pensar com a cabeça do passado, de que montar uma carteira com 20 altcoins, 10 altcoins e acreditar que todas elas vão fazer minha carteira fazer 5, 10x e que vai vir a out-season super milagrosa de final de ciclo, ainda é muito apego ao ciclo passado. E como eu já mostrei até aqui, muita coisa mudou. E eu até queria trazer algumas similaridades interessantes de cripto com o mercado tradicional. Aqui, olha que legal. Legal não, né? É uma bosta, mas é uma comparação. Esse gráfico mostra o market cap de cripto, tirando stablecoins, Bitcoin e Ether. Então, todas as outras criptos tirando Bitcoin. E elas não voltaram, né? O market cap de cripto não voltou ao topo do que foi o ciclo anterior. Nem chegou a $1 trilhão. Então, foi o que eu falei, né? As altcoins, o mercado cripto como um todo não saiu do bear market ainda. Tudo bem, se valorizou, saiu ali de 200, 300 bilhões de dólares para 800 bilhões de dólares, mas ainda assim, o mercado cripto, por mais que alguns falem que a gente está no final do ciclo, todos os indicadores mostram que a gente nem chegou no topo do ciclo anterior. Mas olha que curioso, esse gráfico não parece os dois? Parece um pouco, né? Os dois gráficos. Ó, comportamento de preço, né? Esse gráfico, que também acabou de voltar à máxima histórica do ciclo anterior, é o Russell 2000. O que é o Russell 2000? Cara, eu achei essa comparação bem legal. Não sei se vocês vão achar legal também. O S&P, que é o índice da Bolsa Americana que concentra as principais empresas, as melhores empresas da Bolsa Americana, vamos dizer que o S&P é como se fosse Bitcoin, tá? O S&P, ele já bateu a máxima histórica, já ultrapassou a máxima histórica, o topo de 2021 por muito. Bastante tempo. O Russell não. O Russell, ele representa as ações menores, as ações mais arriscadas. E ele não chegou ainda no topo anterior. O que isso mostra? Isso mostra que até o bull market da Bolsa Americana é um bull market mais concentrado, mais seletivo e menos de euforia. Menos euforia de ações pequenininhas, que servem muito mais para especulação do que qualquer coisa. Os investidores falando, vou comprar risco, mas vou comprar focado em qualidade, vou concentrar meu capital em qualidade. Não parece muito o comportamento de preço do investidor de cripto? O comportamento que o investidor na bolsa está fazendo não está parecendo muito com o investidor de cripto, com o que ele está fazendo aqui no nosso mercado? Vou comprar cripto, mas vou concentrar o quê? Em Bitcoin, Ethereum e Solana, e não vou ficar comprando altcoins, porque altcoins é muito risco. E a gente consegue ver os dois gráficos muito parecidos. Então esse é o primeiro efeito, né? O mercado cripto respondendo muito mais ao mercado tradicional e com um comportamento mais parecido ao mercado tradicional, porque passaram a ser investidores muito parecidos, né? Um investidor mais tradicional, mais institucional, tá? Um outro movimento, o institucional, ele tende a ser muito menos um cara curto prazista, né? Um cara de compra e vende, em comparação ao investidor varejo. Resultado, de volatilidade do Bitcoin caindo bruscamente. Então, naturalmente, esse ciclo ele vem sendo um ciclo menos volátil e o próximo bear market tende a ser menos volátil também. A queda tende a ser menor, né, em relação ao bear market anterior. E tem uma provocação, que é uma provocação que eu ainda não concordo 100%, mas que é uma provocação para a gente deixar no ar, de que os ciclos de cripto podem ser cada vez mais próximos dos ciclos do mercado tradicional, tá? Que são ciclos muito mais longos,
tá? Por serem tecnologias já, de certa forma, comprovadas, por serem um tipo de investidor que investe no mercado tradicional mais voltado para longo prazo. Então a gente consegue ver aqui que os ciclos do mercado tradicional, os ciclos do S&P, né, da Bolsa Americana, eles costumam durar muito mais tempo, né? O ciclo que a gente está vivendo agora, desde 2022, né, que é o ciclo de cripto, né, Bolsa e cripto começaram a subir juntos ali em 2022, é muito curto. Muito curto, um ciclo de 2,9 anos, enquanto já a gente tem ciclos na média ali de 5 a 10 anos, né, no mercado tradicional. Então, com o perfil do investidor cripto mudando muito, pode ser que os ciclos de criptos se aproximem muito mais do que é o mercado tradicional e sejam menos voláteis também. É um possível efeito dessa mudança da institucionalização do mercado cripto. E uma comparação legal é a comparação do que se tornou o mercado de ações, de tecnologia especificamente, depois da bolha.com. Né? A gente teve ali entre 2000 e 2001 a bolha.com, que foi um grande movimento de bolha da Bolsa Americana, que depois a Nasdaq, né, que é o índice que concentrava as ações de tecnologia, corrigiu ali 80%, né? E depois disso, aí sim se tornou um mercado muito menos voltado para especulação, né? Eu acho que 2000 e 2001 foi o abismo das ações de tecnologia. Foi aquele momento em que antes era um mercado dos visionários, o abismo da tecnologia foi a grande crise, e depois aquilo se tornou uma tecnologia dos pragmáticos, e poucas empresas e poucas tecnologias passaram por esse abismo. E todas que passaram e foram para o campo do pragmático se tornaram grandes oportunidades de investimento. Vou dar um exemplo aqui, a Microsoft, por exemplo. A Microsoft apanhou que só durante a bolha de 2000 e 2001. Só 10 anos depois, nem 10, 15 anos depois, as ações da Microsoft voltaram ao patamar que estavam durante a bolha de 2000 e 2001. E aí, né, virou um mercado muito mais sólido, um mercado muito mais consolidado, muito mais institucionalizado e muito menos de pump and dump, né, porque foi uma tecnologia que precisou apanhar, precisou quase falir para ver o que prestava, o que não prestava, e aí sim se tornar uma tecnologia validada mainstream. Então, Gabriel, o que você está querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer algumas coisas, tá? Primeiro, na minha visão, o mercado cripto ele vai ser cada vez menos cassino, tá? Cada vez menos moedinhas, pump and dump e oportunidades de você multiplicar seu dinheiro muito rápido no curto prazo. Os ciclos eles vão continuar mudando em termos de comportamento de preço. Ah, Gabriel, você vai virar meme, ficar falando que esse ciclo é diferente? Eu estou trabalhando com as possibilidades. Eu acredito que a gente tem probabilidade de fazer topo no final desse ano, caso aconteça alguma crise macroeconômica que faça o mercado corrigir. E eu trabalho também com a possibilidade de não ter o topo no final desse ano. Eu acho que não tem nada que indique isso, pelo menos na análise que a gente faz, considerando todos os fatores que estão afetando o mercado. O fato é, o mercado já mudou muito, né? Já mudou muito, já tem esse ciclo, já tem muitas diferenças em comportamento de preço em comparação ao ciclo anterior, e eu acredito que ele vai mudar mais ainda. É o processo natural de evolução de um mercado. Ah, Gabriel, o institucional acabou com o mercado. Cara, beleza, tu pode colocar a bola debaixo do braço e chorar no colo da sua mãe, ou você pode aprender a jogar o jogo e jogar o jogo de gente grande. E qual que é o jogo de gente grande? Quem comprou a ação da Microsoft pós-bolha.com e teve um pouquinho de paciência, ficou trilhardário e ganhou dinheiro pra caramba, porque era uma empresa com um puta potencial de crescimento, assim como a gente tem uma porrada de empresas dentro de cripto que tem um puta potencial de crescimento, porque o mercado ele vai continuar crescendo. E agora, pelo contrário, né, as oportunidades estão muito maiores do que estavam anteriormente. Ah, não acho, não dá mais para ganhar dinheiro com cripto. Meu amigo, Bitcoin valorizou 10 vezes nos últimos 5 anos. Bitcoin estava $12 mil em outubro de 2025. A gente está em outubro de 2020. A gente está em outubro de 2025. Bitcoin está $125 mil. 10 vezes. 10 vezes de multiplicação de capital. Solana valorizou 2.000 vezes nesse ciclo. Assim, tem muita oportunidade em cripto ainda. Tem muita oportunidade em cripto ainda, mas tem que saber jogar o jogo. Ficar ali moedinhas, pump and dump, curto prazo, topo do ciclo em novembro, e com essa mentalidade de 2021, não é mais o jogo. E aí tu vai se frustrar, porque a sua expectativa, né? O Naval Ravikant, deixa eu achar se eu tô com o livro dele aqui, ó, esse segundo livro aqui. Depois eu mostro para vocês. O Naval diz que a expectativa é a inimiga da felicidade. Então vocês criam umas expectativas na cabeça de que é assim que vai acontecer, porque eu acho, porque essa
mentalidade de tentar prever o mercado, tentar adivinhar o que vai acontecer, que eu sou completamente contra, e aí se frustra, quer dizer, não, na verdade não se frustra, né? O mercado ele não cumpre com as suas expectativas, que foram puramente criadas na sua cabeça, e aí você se frustra com o mercado. E eu prefiro analisar, entender as mudanças que o mercado está vivendo e criar um planejamento, criar uma carteira, uma estratégia que me permita ganhar dinheiro de acordo com a nova realidade do mercado. E dá para ganhar muito dinheiro com cripto ainda. Gabriel, dá para ficar milionário da noite pro dia? Não dá mais. Muito provavelmente não dá mais. Você não vai botar seu dinheiro agora em cripto e fazer 10x até o final do ano. Acho que a chance, a probabilidade de você fazer isso é praticamente zero. Desculpa, se tem alguém te falando que você vai conseguir isso, essa pessoa muito provavelmente está querendo que você compre o curso dela, está mentindo para você. Talvez agora a grande oportunidade de cripto seja você se posicionar pro longo prazo num mercado que está mais sério, está mais institucionalizado, está mais seguro de se investir, né? Porque hoje investir em Bitcoin, Ethereum e Solana é muito mais seguro do que era 5 anos atrás, né? Com basicamente a maior empresa do mundo comprando Bitcoin, a maior nação do mundo comprando Bitcoin e falando sobre Ethereum e Solana o tempo todo. E entender que talvez tenha se tornado muito mais um jogo de construção de patrimônio de longo prazo do que um cassino de curto prazo. Se isso não for bom para você, se você não gostar desse novo mercado cripto, a porta é logo ali. Tigrinho é legalizado no Brasil, você pode tentar sua multiplicação de patrimônio no Tigrinho à vontade. Dito isso, só porque eu prometi, Gabriel, final do topo do ciclo, final do topo é foda, final do ciclo, topo do ciclo, agora em novembro de 2025. Cara, não sei, tá? Pode ser que a gente veja cortes de juros e euforia, loucura logo depois disso. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, tá? Sobre quando que eu acho que vai ser o topo, análises mais voltadas para esse curto prazo, tá? Justamente porque me pedem muito. Mas pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, pode ser que o mercado se frustre com o cenário macroeconômico e o topo do ciclo se estenda para primeiro semestre de 2026. Pode ser que o mercado suba agora no começo do ano, no final do ano e corrija uns 30%, 40% depois disso, depois volte a subir. Pode ser muita coisa, é muito difícil de prever. O que eu prefiro que o investidor faça? Vou deixar. O que eu prefiro que você faça? Fique de olho em indicadores que possam sinalizar topo do ciclo. Vou te mostrar alguns aqui, tá? Esse site aqui chama CoinGlass, que é um site voltado para indicadores on-chain. Eu vou deixar aqui na descrição o link da minha consultoria grátis. Aí você pode me chamar no WhatsApp e pedir para eu te mandar o link, tá? Aí eu te mando esse link aqui, melhor do que você sair clicando em links por aí. Tá? Me chama no WhatsApp e fala, eu quero o link dos indicadores que você mostrou no vídeo, tá? Esse site, ele mostra aqui, ó, Bull Market Peak Indicators, indicadores de pico de Bull Market. E ele coloca aqui uma lista de 30 indicadores, tá? O nível que está atualmente esse indicador e o nível que esse indicador mostraria que a gente está no topo do ciclo, tá? Que o Bitcoin está caro demais e que está na hora de vender. E aqui ele mostra, bateu ou não bateu? E a distância para bater e o progresso. Todos mostram que a gente está muito longe de bater. Alguns mostram que está perto, né? Esses aqui, dominância do Bitcoin, por exemplo. Nada a ver, né? Você considerar a dominância do Bitcoin para calcular topo do ciclo. Mas tudo bem, é a metodologia dos caras. Você tem um monte de indicador aqui que dá para analisar. E aí, basicamente, você vai acompanhando aqui se os indicadores estão mais próximos ou não. Cara, quero adivinhar quando vai ser o topo do ciclo? Difícil. Acompanhe os indicadores. Tá? Acompanha os indicadores e vai se baseando com base neles. Se todos os indicadores falarem, cara, o Bitcoin já subiu demais, está muito próximo do topo do ciclo, realiza lucro na sua carteira, realiza 80%, 70% de lucro, mantém uma parte em Bitcoin ali, porque se você tiver errado, o Bitcoin vai continuar subindo. E se o mercado corrigir, eu, Gabriel, tá, eu planejo dentro da minha carteira e da carteira dos meus clientes, à medida que o mercado for se valorizando, aumentando o meu percentual e caixa, e na hora que o Bitcoin estiver corrigido ali entre 30% e 50%, já ter feito boa parte das minhas recompras, já pensando em uma retomada do mercado. Isso vai acontecer em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, do ano que vem? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia e tá tudo bem, tá? Não sou menos competente ou mais competente se eu falasse que eu sei, porque tá muito difícil, né? Tá muito difícil, o mercado mudou demais, o mercado tá confuso, tá desafiador. E é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é navegar pelas dificuldades, pelos desafios do mercado cripto, porque sem desafios não há vitória, já diria o vô do cara lá do Transformers.
Não é não, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo diferente, muito provavelmente mais longo. Verdades duras também, trouxe algumas coisas aqui que o pessoal não vai gostar, vai comentar, vai falar, vai xingar nos comentários. Tá tudo bem, deixa seu feedback aqui embaixo, tá? Quero ouvir sua opinião. Como eu falei, isso aqui é quase que um desabafo de 3 anos aqui estudando o ciclo e trazendo as mudanças e vendo muitas pessoas perder dinheiro também. Eu acho que o que eu mais tento às vezes é até ser um pouquinho duro, assim, ríspido, talvez no que eu falo, é porque eu tô vendo muita gente perder dinheiro. Foram mais de 6 mil carteiras analisadas na minha consultoria grátis. 6 mil pessoas, tá? 6 mil carteiras analisadas na minha consultoria grátis nos últimos meses. E grande maioria no prejuízo, tá, gente? Grande maioria no prejuízo. Com Bitcoin na máxima histórica. Então, às vezes, não sobra opção, né? Às vezes você tem que ser um pouco ríspido no vídeo. E falar verdades que as pessoas não querem ouvir. E eu tenho certeza que muita gente vai ignorar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Faz parte. Se você precisar de alguma ajuda, se você quiser conversar um pouquinho mais sobre o mercado, sobre a sua carteira e sobre a sua estratégia, sigo à disposição, na verdade, no WhatsApp pra gente conversar. Se você ficou até aqui, muito obrigado. É um vídeo super longo, talvez o vídeo mais longo que eu já fiz no canal, mas eu agradeço de coração. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado a investir em cripto do jeito certo. E eu te espero inscrito aqui embaixo no canal. Tô gravando esse vídeo 10 e pouco da noite, tô cansado pra caramba, vou tomar uma cerveja. Falou, até o próximo vídeo.